Então, na outra aula a gente viu a parte teórica sobre as funções da linguagem. Agora a gente vai ver a parte prática, que é como a professora cobrou em algumas listas de questões que ela mandou pra gente. Coloquei tudo no arquivo e também coloquei no link na descrição, tudo bem? Eita. Então, bora lá. Questão número 1. Assinale a alternativa que a função apelativa da linguagem é que prevalece. Beleza. Qual que é a função apelativa? É aquela função do vendedor, que ela busca convencer. Qual que é o outro nome da função apelativa? Conativa. Isso aí. Beleza. Então, qual que está tentando convencer alguém? Trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim. Isso daqui é fácil, né? Isso daqui é a função emotiva. É daquele teu amigo bêbado pensando na ex. O eu, meu. Beleza. Minha segunda. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Olha, essa daqui também. Voltado, ó. Não discuto, eu discuto, o que pintar eu assino, tudo no eu. Então é eu motiva. Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. Olha, isso daqui ela só afirma. Ela só afirma, não dá uma opinião, é uma função voltada no assunto. A função da linguagem que é voltada para o referente, que é o assunto, é a função referencial. Então não é. Conheça você também a obra desse grande mestre. Opa, essa mesmo. Ó, perceba que o verbo ele fica no infinitivo, ele fica como se ele estivesse ordenando você. Conheça, faça, sente, compre, sempre no imperativo. E essa é a nossa função conativa ou também apelativa. E ela tenta convencer você a alguma coisa. Ó, conheça você também a obra desse grande mestre. Tipo, venha conhecer a obra desse grande mestre. Venha comprar esse ingresso para assistir esse filme desse grande ator. Perceba que está tentando te convencer a alguma coisa. E beleza, semântica é o estudo da significação das palavras. Opa! Semântica, o que é? Semântica é uma palavra. E olha o que tem do lado. Tem outras palavras explicando o significado de uma palavra. Qual função que é essa? A função metalinguística. O nome assusta, mas lembrem do dicionário. O dicionário o que é? Uma palavra sendo explicada por outras palavras. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, gabarito letra D. Identifique a frase em qual a função predominante da linguagem é a referencial. Qual que é a referencial mesmo? É que é focada no assunto. No assunto. Do que ela faz? Ela só informa. Ela não dá opinião. Ela não explica palavra explicando outras palavras. Ela só informa. Dona Casimira vivia sozinha com seu cachorrinho. Perfeito. Já dá para colocar aqui essa daqui. Por quê? Ele conta como a dona Casimira vivia sozinha com seu cachorrinho. Não deu opinião, não voltou pro eu, não é uma função fática que testa o canal de comunicação, não é palavra explicando palavra, não é nada disso, não é voltada pro eu, não tenta convencer ninguém, essa é referencial. Show? Ó, pobre dona Casimira, opinião. O que? O que você disse? Isso daqui
É a função fática. Perceba que ele está tentando ver se o canal de comunicação está funcionando. O que foi que você disse? Falhou o canal de comunicação e ele não entendeu. Um cachorro falando? Não, isso daqui é uma pergunta. Pobre Dona Casimira, uma opinião? Vem, Dudu. Isso daqui é mais uma ordem. Beleza? Nada chega perto do referencial da letra A. Então, letra A correta. Questão número 3. A função metalinguística, lembra do dicionário, metalinguística, dicionário, predomina em todos os fragmentos, exceto em, ou seja, todos têm função metalinguística menos um. Bora lá, vamos começar de trás para frente. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Perceba aqui, ó. Ele faz a pergunta do que é poesia e ele define a palavra poesia com outras palavras. É uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Então, função metalinguística? Sim, uma palavra sendo explicada por outras palavras. Show! Letra D. Agarro o azul do poema pelo fio mais delgado de lã de seu discurso e vou traçando as linhas do relâmpago no vidro opaco da janela. Então, vamos com calma, mas vamos lá. Agarro o azul do poema pelo fio mais delgado de lã de seu discurso e vou traçando as linhas do relâmpago no vidro opaco da janela. Olha, confesso que está bem... Vamos deixar essa daqui de lado por enquanto. Porque parece que sim, que é metalinguística também, porque ele fala assim, ó. Agarro o azul do poema, pelo fio mais delgado, e vou traçando as linhas do relâmpago no vidro opaco da janela. É um poema bem safadinho, mas parece ser metalinguística também, porque ele está falando metaforicamente que ele agarra o azul do poema. O poema não tem cor. Pelo fio mais delgado de lã do seu discurso, do discurso do poema. E vou traçando as linhas do relâmpago no vidro opaco da janela. Vou traçando as linhas de um relâmpago com o fio do poema, do azul do poema, no vidro opaco da janela, que provavelmente se reflete ao papel. Aqui, imagino eu, que seja um poema explicando como o autor do poema escreve os poemas. É uma coisa metalinguística, o poema explicando como o poema foi feito. Beleza? Letra C. Não narro mais pelo prazer de saber, narro pelo gosto de narrar. Sopro palavras e mais palavras, componho frases e mais frases. Aqui, o autor está narrando a narração dele. O gosto pela narração. A narração é definindo a narração. Ó. Não narro mais pelo prazer de saber. Narro pelo gosto de narrar. Sopro palavras e mais palavras. Componho frases e mais frases. E isso está escrito em forma de frases. Então, metalinguística também. Metalinguística lembra do dicionário. Palavras. Ó, vou escrever aqui. Ó, dicionário. Palavras explicando palavras. Código explica o código. Show? Então, letra B, proponho-me que não seja complexo o que escreverei, embora obrigada a usar as palavras que vos sustentam. Olha, a Clarice Lispector, né? Está falando do que? Proponho-me que não seja complexo o que eu escreverei, embora obrigada a usar palavras que o sustentam. Ela está falando do ato de escrever por meio da escrita. Então, metalinguística. O código explica o código, ou o código fala do código, a música fala da música, a arte fala da arte, ou da forma de fazer arte. Beleza, só sobrou o que? Letra A, né? Então, cravamos letra A e vamos ver o que está dizendo, ver se está certo.
Amo-te como um bicho simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. Olha só, Vinícius de Moraes. Essa é uma função emotiva. Por quê? Emotiva e meio poética também, mas mais emotiva. Porque ele foca no eu, ó. Eu amo-te, como um bicho simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. É a função emotiva. Não parece coisa que seu amigo bêbado lembrando da ex diria? Emotiva. Show? Beleza, bora para a próxima. Questão número 4. O texto seguinte também é de natureza poética. Nele, qual a função secundária da linguagem? Qual a função secundária da linguagem? Beleza, ele está afirmando que é poema, que é a função poética, mas tem uma segunda escondida. Vamos ver qual que é. Lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal, rompe amanhã. Carlos Drummond de Andrade. Lutar com as palavras... lutar com as palavras é uma luta... É a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Ele está falando que ele está lutando com as palavras, usando palavras, né? Que ele está escrevendo. Qual função te remete a isso? Qual função? Emotiva não é, porque ele não está voltado para o eu emotivo. Lutar, quem lutar? Não sabemos, qualquer um lutar. Função conativa, ele não está tentando convencer ninguém de nada, não tem os verbos no imperativo, não tem lute, não tem faça, então não. Função referencial? Não. Olha, função fática, ele está testando o canal de comunicação? Não. É uma função metalinguística. Por quê? Porque ele está falando de palavras. Lutar com as palavras é a luta mais vã. E como que ele está falando dessas palavras? Usando palavras? Então, função metalinguística. Lembra do dicionário. Dicionário. Função metalinguística é a função do dicionário. Show. Então, vamos rapidinho. Questão número 5. Vamos ler aqui, ó. Primeiro leia o comando, depois o texto. Ao lado dessa função, destaca-se a presença das funções. Qual função tem presente desse texto? Beleza. Então, é uma função poética, só que, função poética da linguagem, só que ela tem uma função secundária que está escondida ali. Vamos ver se a gente acha. Beleza? Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Olha quanto eu tem só nessas frases. Qual função que é? Tá na cara, né, gente? Que é a função emotiva, aquela do seu amigo bêbado lembrando da ex. Não é uma coisa exatamente que um bêbado falaria da ex, que o teu amigo iludido, se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Exatamente o que um cara desses falaria. Show. Questão número 6. Primeiro, leia o comando da questão, depois leia o resto. Além da função poética, então ele já está afirmando que a função poética está presente. Outra função que se percebe no poema é... Vamos lá. Bilhete. Se tu me amas, se me queres, ama-me baixinho. Enfim, não o grites de cima dos telhados, tem de ser bem devagarinho. Amada,
Deixa em paz os passarinhos, que a vida é breve. Deixa em paz a mim, e o amor mais breve ainda. Olha só que coisa. Beleza, vamos perceber aqui. Ele está focando, o emissor, quem está escrevendo o poema, o emissor, ele está focando nele mesmo quando ele escreveu isso? É o eu. Não, perceba que aqui tem o tu. Se tu me amas, tem o eu presente, mas é mais focado no tu, porque tá focando no tu, porque se tu me amas, se me queres, ama-me baixinho. Quem ama-me? Ela ou ele ama. Ela ou ele ama. Então tá focado na terceira pessoa do discurso ou na segunda no tu. Então ele tá falando de outra pessoa. Ele tá escrevendo para alguém, para o receptor. Esse é o foco desse poema. Perceba que ele fala, ó, não o grites de cima dos telhados, e daí deixa em paz os passarinhos, que a vida é breve. Deixa, e o amor mais breve ainda. Ele está com as formas verbais no imperativo aqui. Qual a função que é? Quem que foca no receptor? No receptor. Quem é que foca é o conativo. Quem falou referencial, quem foca no assunto. Ele está focando no receptor, conativo ou apelativo. É o nome da função da linguagem, apelativo. Essa tenta convencer alguém de alguma coisa, certo? São essas as características desse tipo de função. Verbo no imperativo e a pessoa principal do discurso não é a primeira, é a segunda ou é a terceira. Perfeito? Função conativa. Letra B. Perfeito? Estamos na penúltima, gente, ó. Foco, vai dar certo. Vocês estão pegando. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto ou até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração. Beleza. Qual predomina no texto a função da linguagem? Opa! Acho que nem precisava a gente ler tudo isso. Beleza. Já podemos descartar emotiva de vez. Por quê? Porque o autor não expressa sentimentos. Ele não fala de sentimentos. Eu sinto que a ecologia é uma coisa agradável para o planeta. Nada a ver, nada disso. Também não é fática, porque ele não está testando o canal de comunicação. Ele não está falando alô, ele não está falando boa noite, tudo bem? Que você está falando? Eu não entendi, pode repetir? Não fala esse tipo de coisa, não é fática. Ele não testa o funcionamento do canal de comunicação. Também não é poética. Perceba que não está em versos e ele não tenta chamar a atenção por meio de recursos de linguagem. Ele não coloca ali umas formas, umas palavras não usuais, ele não coloca rimas, ele não coloca esse tipo de coisa. Então não é poética. Ele também não é conativa. Lembra do conativa? A função da linguagem do vendedor. Não tem os verbos no infinitivo. Não tem os verbos no infinitivo, não. No imperativo. Não tem o faça, não tem o compre, não tem o beba. Não tem esse tipo de forma verbal no infinitivo. Então, é um referencial. Perceba que é referencial por quê? Porque ele só está informando você do que é a biosfera, do que é o ecossistema, e o que eles têm, o que eles trazem dentro de si. Então, uma função referencial que é focada no assunto. Ele só aborda o assunto da forma mais clara possível.
Perfeito? Beleza, número 8 e última de hoje. Beleza. Considerando a tirinha, pode-se concluir que nela está presente a função da linguagem. Qual função da linguagem está presente nessa tirinha? Afática, metalinguística, apelativa, emotiva ou poética? Vamos dar uma olhada. Hamlet. O que é o amor? O amor é um substantivo simples, masculino, abstrato. Isso é tão romântico. Beleza. Qual função da linguagem ele tá? Percebeu que ele deu uma definição de amor que muito provavelmente estaria num dicionário? O que é o amor? É um substantivo. É um substantivo. É um substantivo simples, é um substantivo masculino, é um substantivo abstrato. Ele é um substantivo, é uma coisa que estaria no dicionário. E se estaria no dicionário, a gente já pegou que é metalinguística. Por quê? Porque é o código, uma palavra, sendo explicada por outras palavras. Pois se reflete sobre o valor das palavras, isto é, sobre o uso da língua e sua função social. Ele traz alguns conceitos, essa questão é do Enem, ela traz alguns conceitos bem esquisitos até para nós. Função social, mas pense assim, é a palavra sendo explicada por outras palavras, que é a função metalinguística, que é a função da linguagem onde a gente foca totalmente no elemento código. Show? Beleza. Não é emotiva, não é poética, não é apelativa, ele não tenta convencer ninguém de nada e também não é fática, ele não está testando o canal de comunicação. Ele está simplesmente definindo uma palavra com outras palavras. Então, questão letra B. Bom, pessoal, eu espero que essas questões resolvidas juntos, assim, e essa teoria tenha ajudado. Novamente, se precisarem de ajuda, vocês têm meu número, por favor, entre em contato e no que eu puder ajudar, estarei ajudando. Então, tenham uma boa noite e até mais.